Tá. Itatiaia Saúde. O Itatiaia Saúde de toda quarta-feira é sobre saúde mental e a gente fala sério, lógico, com leveza em alguns casos, mas a gente fala sobre assuntos relacionados à saúde mental para te ajudar, para dar um caminho. Talvez até uma pergunta de um ouvinte, e você tá meio sem graça de mandar, mas a pergunta serve para você também, né? Para você ter um norte, um caminho nessa questão da saúde mental. É a nossa missão aqui no Chamada Geral, toda quarta-feira, levar informação sobre isso, falar sem tabus, falar de um jeito simples, com cuidado, com carinho, né? Com respeito à saúde mental, como ela merece. Né? Porque muita gente tem vergonha de falar, muita gente tem um certo tabu mesmo, né, de falar sobre esse assunto e aqui no Chamada Geral não, a gente trata de uma forma muito simples, muito popular para ajudar as pessoas de alguma forma, não é isso, doutor? Isso mesmo, bacana. Vamos mandar a pergunta da turma? Vamos lá. Manda a primeira aí, Peixe. Boa tarde, Júnior, boa tarde, doutor. Eu sou FCS, trabalho no hospital de renome aqui em Belo Horizonte, um hospital particular. E eu adquiri a Covid lá e nisso depois eu desenvolvi a depressão. Eu estou afastado já faz quase 2 anos. A última perícia que eu fui fazer no INSS, que eles nem reconheceram, o perito virou para mim e perguntou o que tinha a ver depressão com Covid. Isso procede ou não procede? Porque eu tive essa complicação da Covid, quase morri, então depois disso que foi começando esses problemas de depressão. Talvez não necessariamente pela doença em si ter provocado a depressão, mas toda a situação que a doença provocou ter deixado a pessoa um pouco mais frágil, né, doutor? É verdade, mas eu digo para você, o Covid ele gera, né, microtrombos que vão causando inflamações no corpo inteiro, inclusive os processos inflamatórios do pulmão que levava, né, a toda dificuldade, insuficiência respiratória e muitos óbitos. E cada vez mais a gente tem evidências que as doenças psiquiátricas, elas têm um componente inflamatório. Então, quando você passa por um evento traumático, de quase morte, né, mais o processo inflamatório do Covid, mais as sequelas de perda de funções como memória, capacidade de concentração, de foco, e você lida com isso, você corre grande risco, sim, de desenvolver um quadro depressivo e construir um condicionamento fóbico, tensional com o seu ambiente de trabalho. Porque se você quase morreu no hospital, você pensou demais nisso, seu cérebro começa a associar o hospital com o risco de morrer. E aí você precisa de um tratamento pleno, que vai, de alguma forma, usar até antipsicóticos, né, que são neurolépticos, que neutralizam essa ponte entre o medo, o bloqueio e o hospital para você superar isso. Isso se aplica a diversos casos. Eu tenho bancários, eu tenho policiais militares, tenho motoristas de coletivo que desenvolvem condicionamento fóbico tensional com o seu ambiente de trabalho, sabe? É muito importante que as pessoas entendam. Você precisa fazer um tratamento com um profissional muito capaz de entender esse mecanismo para usar os medicamentos corretos e te motivar também a confrontar dessensibilizando, voltar em horário reduzido, fazendo uma atividade diferente para você ir dessensibilizando e se readaptando. O que é um condicionamento fóbico, doutor, no trabalho? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Eu chego para trabalhar, paro o meu carro ali na garagem e começo a tremer porque eu sei que eu vou entrar naquele ambiente de trabalho. Seria isso, por exemplo? Tem um movimento de ansiedade. Muito uma analogia do que a gente faz com o cachorro para ele não subir na cama. Se ele sobe na cama e você assusta ele para de subir na cama, ele trava porque ele associa a cama com medo, com palpitação, Sim. com falta de ar, com desconforto. E da mesma forma que você condiciona um cachorro a mudar o comportamento dele, só que é interessante, né? Um cachorro você precisa repetir isso 40, 50, 60 vezes para ele aprender. Você pode viver uma situação estressora no seu trabalho, relembrar dela 10, 20, 30, 40 vezes, quanto mais impactante, mais traumático, mais peso vai ter em formar essa ponte que gera esse bloqueio. Você trava, você não consegue entrar, começa a suar, tremer, extremidade fria, sensação de quase uma crise de pânico mesmo, é uma grande crise de ansiedade que te impede de ter acesso e dar segmento funcional, você não tem leveza e não consegue mais desempenhar aquela função. Então, o que o ouvinte falou faz todo sentido, ele pode estar tendo um condicionamento fóbico do hospital, por exemplo, onde que ele ficou internado e quase morreu. Pode estar, mas o que é interessante é que se o psiquiatra não identificou esse condicionamento fóbico, ele vai ficar passando um antidepressivo, não vai ter o uso das ferramentas realmente adequadas e esse paciente vai ficar refém disso. Quanto mais tempo passa, pior fica. Sabe, é igual aquela criança que está na cama com medo do monstro no armário. Quanto mais tempo ela fica ali, maior o monstro fica. Quando ela levanta e abre o armário e vê que o monstro está lá, acabou. Então, assim, o tempo é importante, esse grau de motivação, e ele está precisando de ajuda, esse ouvinte, para conseguir enfrentar e superar essa fobia que ele desenvolveu pelo ambiente de trabalho dele. Manda mais uma aí, Peixe.
Boa tarde. Queria saber do doutor se tomar Aldol e clonazepam juntos para dormir causa algum problema de saúde. Obrigado, boa tarde. E aí, doutor? Pois é um conjunto clássico antigo, né? Bem dos primórdios da psiquiatria que se usava esse tipo. É um tratamento que, assim, muitas vezes necessário para quadros muito graves ou bipolares gravíssimos, esquizofrênicos, pacientes que têm transtorno esquizoafetivo e tem uma série de consequências desse uso que vão desde o empobrecimento da capacidade física e mental, porque o clonazepam, ele vai lentificando a pessoa, sabe? Vai desligando o organismo, mente e cérebro, vai perdendo massa muscular, massa óssea. O Aldol, que é um antipsicótico muito potente, muito antigo, ele também vai impregnando no circuito dopaminérgico, gerando parkinsonismo, tremores, perda de controle, aumenta risco cardiovascular. Então, assim, é uma classe de medicamento antigo com N efeitos colaterais muito maiores do que os medicamentos modernos. Pois é, mas infelizmente, muito prescrita no SUS pela falta de opções. Entendi. No SUS, geralmente, é nesse sentido, mas há medicamentos modernos que vão suprir a necessidade desses dois. Há medicamentos modernos que demandam que o psiquiatra preencha um relatório de 20 páginas para poder pedir na Secretaria Estadual de Saúde, na farmácia de Minas. Entendi. Só que quando você está no SUS e coloca uma agenda de 20, 30 pacientes para o profissional atender, muitas vezes, sinceramente, é triste, mas existe uma certa negligência deles em se esforçar, em Vamos apresentar nesse aqui que tá mais fácil. Vou manter isso aqui próximo, manter isso aqui próximo. E muitas vezes eu recebo nas clínicas populares esses pacientes e falo para eles, não, vamos mudar. Você tem medicamentos mais modernos que não causam essa... E também tem um quadro que chama-se de cinesia tardia. Sabe aquele paciente psiquiátrico crônico que tem igual boquinha de coelho, fica mexendo assim? Sei. Isso é impregnação de Aldol, de medicamentos antigos que vão gerando repercussões motoras, perda do controle fino motor. A pessoa começa a ter dificuldades diversas para ter o controle do seu corpo por causa desse tipo de remédio. Então, uma coisa muito triste que acontece, que as pessoas têm que saber que existem alternativas sim. Procure um médico que tenha disposição, entusiasmo, empatia e iniciativa de te ajudar plenamente. Isso é muito importante no cuidado com a saúde mental. E se no caso dele já estiver indo no médico particular, melhor você procurar um outro profissional para te ajudar também, né? Se não for um caso desse que o senhor falou, da questão do SUS. 3h18, manda mais uma aí, Peixe. Oi, Júnior, bom dia, doutor. Aqui eu tenho uma irmã que está com depressão, tomando muito remédio, mas ela toma os remédios, ela fica dopada, isso é normal? Ela toma 5 tipos de remédio, aí ela fica muito dopada, variando. Pergunta o doutor para mim se isso é normal. Obrigado. E aí, doutor? Nada normal, um tratamento de péssima qualidade. Né? O tratamento psiquiátrico, gente, isso é muito importante que todos entendam. A essência dele é equilíbrio mental e resgate da funcionalidade, da sua capacidade de conviver em sociedade, de ter satisfação, entusiasmo, de trabalhar, de conviver em família, de voltar a ter interesse sexual, apesar de alguns antidepressivos atrapalharem isso. Isso tem que ser controlado. O papel do tratamento e dos medicamentos é fazer uma ponte entre o estado patológico e um estado em que você volte a ter condições de fazer o que te faz bem e ter qualidade de vida. Essa é a essência do tratamento psiquiátrico. E é interessante como que muitas vezes isso acontece e dependendo do paciente, ele acha que isso é normal, aceita, não comunica. E alguns médicos passam, isso é interessante as pessoas entendam. Se o paciente está em crise, com agitação psicomotora ou com um quadro muito crítico, muitas vezes você passa uma dose de remédio para frear aquele trem mental desorganizado e aí você passa uma dose alta. A partir do momento que ele melhora, você vai reduzindo, sabe? A medida de controle vai mudando. Da mesma forma que um bombeiro precisa de 3 carros de bombeiro para apagar um grande incêndio, quando ele está controlado, ele manda 2 carros embora para atender uma outra demanda, os remédios psiquiátricos eles vão ser necessários e ajustados continuamente a cada momento. O que eu acho que está faltando aí é a qualidade de atendimento e de avaliação para poder fazer o ajuste e retomar. Mas eu digo para você, a essência do tratamento psiquiátrico é ter qualidade de vida, se tornar cada vez mais ativo socioafetivamente e cognitivamente no seu trabalho. Essa é a proposta, Eixo. Manda mais uma pra gente fechar, Peixe. Boa tarde, Júnior Moreira. Aqui é o Cabral da Banca de Jornal. Ô, Júnior Moreira, pergunta pro nosso médico aí se esse problema de cabeça é o mesmo que depressão, tá bom? Eu gostaria de uma explicação o que é uma doença mental e uma depressão, porque eu tô tomando uns remédios aqui,
Os remédios tá meio estranhos, senhor. Tá com os efeitos colaterais danados de ruim. Ô, Júnior Moreira, eu sou fã de você, senhor. E mais ainda, fã do seu programa. Boa tarde. Obrigado, Cabral. Cabral da banca de jornal. Ô, doutor, ele está falando, a gente fala da saúde mental, ele fala, saúde mental é o mesmo do que depressão? Na verdade, depressão está debaixo do guarda-chuva da saúde mental, ou seja, junto com a depressão tem muitas outras doenças que estão ali nesse cômodo da saúde mental, né? Basicamente isso. Eu acho que ele quis colocar a questão do problema de cabeça como uma falta de consciência clara, perda de memória, perda de capacidades de conversa, de viver plenamente, né? E realmente, pacientes idosos, gente, tem um quadro clássico que chama-se pseudodemência. O idoso, quando ele tem depressão, pelo cérebro ser mais sensível, ele não só vai rebaixar o humor, muitas vezes ele não vai ser capaz de manifestar isso porque ele não tem a consciência tão clara disso, mas ele vai perder memória, vai perder capacidade de tônus físico, vai perder capacidade de elaborar raciocínio, de lógica. Muitos são confundidos com Alzheimer, com quadros de demência, quando no fundo é um quadro depressivo. E é interessante, o tratamento da depressão vai resgatar essa capacidade cognitiva desde que ele volte a exercitar a mente. Mas eu digo para você, meu querido, uma coisa triste que a gente está vendo hoje, compatível com o tema que você trouxe, que é das questões dos falsos especialistas, pessoas. Gente, eu vou dizer para vocês, investiguem. Esses tratamentos cheios de efeitos colaterais que prejudicam a vida de vocês, isso não é tratamento psiquiátrico. Isso é alguma pessoa que está assumindo esse papel na sua vida, tentando te ajudar de maneira improvisada, sem saber. Você quer saber a verdade, Júnior? Na faculdade de medicina, você deve ter, assim, 2, 3 semanas de contato com um aprendizado sobre medicamentos psiquiátricos. Os médicos formam sem saber praticamente nada de medicamento psiquiátrico, a não ser aqueles que decidem partir para o ambulatório, acompanhar o serviço, fazer uma optativa sobre psicofarmacologia. A maioria não sabe, gente, a verdade é essa. Busquem especialistas e valorizem, porque a maioria dos médicos não sabe lidar, eles... Aí vem aquela tese do tentativa e erro. Vou te passar um remédio e ver se você melhorou. Se não melhorou, eu mudo. Gente, isso é falta de perícia, isso é falta de capacidade técnica de elaborar, de fazer a leitura do que é o melhor para o paciente. O bom psiquiatra, ele vai avaliar a sua expressividade emocional, o seu humor, a sua memória, a sua quantidade de serotonina, dopamina, noradrenalina e passar o melhor remédio para você. E a chance de acerto é muito grande. É isso que demonstra a qualidade de um bom psiquiatra. E a gente está vendo hoje um monte de ouvinte sofrendo com imperícias e baixa qualidade de atendimento. É isso que o doutor está falando, é interessante. E aí ele passando da experiência dele na universidade, né? Ou seja, o FMG, se não for especialista, não vai ter tanto repertório assim em torno da farmacologia. Mas tem um outro ponto, Marcelo, que eu queria trazer você para esse papo. Sim. A gente tem pessoas muito simples, doutor, e que elas não têm coragem de falar para o médico que está tendo aquele efeito colateral. A gente tem pessoas de uma outra geração que aceitam muito o sofrimento e ficam receosos. Como é que eu vou falar pro doutor que esse remédio está me fazendo mal, né? Será que ele vai acolher bem? Será que ele vai achar que eu estou duvidando do tratamento dele? Entende o que eu estou falando? Total. Eu acho que tem esse caminho também, sabe? As pessoas que têm essa dificuldade, eu acho que não só, né, na vida, no cotidiano e tal, mas principalmente nesse atendimento, porque existe uma relação hierarquizada, né, assim, apesar de ele estar numa condição de paciente, né, e o outro de um prestador de serviço médico, né? Quase que um patrão do aí médico, pra ele né? fica essa coisa, né, se eu questiono o tratamento, se eu questiono o medicamento, é como se eu estivesse fazendo uma ofensa direta, não é uma dúvida. E a gente tem que aprender, né, eu entendo perfeitamente que as pessoas que vieram de uma educação diferente, de uma era diferente, de uma geração diferente, tem essa dificuldade, mas a gente tem que aprender a questionar sem duvidar, né? Questionar no sentido de me tire essa dúvida. Doutor, esse medicamento que o senhor está me passando aqui está me fazendo dormir menos do que eu dormia. É normal? Né? Porque quando você faz um tipo de pergunta sem colocar, né, o outro em xeque, fica claro que a dúvida é sua, não é incapacidade do outro, né? Eu ia dar exatamente esse exemplo. Eu lembro de um tratamento que eu fiz, inclusive, com o doutor Guilherme. Eu gosto de falar do doutor Guilherme, e quando a gente tá falando de médico, né? A gente gosta de indicar as pessoas. Doutor Guilherme, não é porque ele tá do meu lado, não é porque ele tá no programa, não, mas eu indico porque sou paciente do doutor Guilherme. O último tratamento que eu fiz com o doutor, eu lembro que um dos medicamentos, eu tava com essa dificuldade de dormir. O Guilherme falou assim, muda, você tá tomando muito tarde, vamos tomar ele um pouco mais cedo, porque aí na hora que chegar lá na frente, o efeito já tá um pouco menor. Pronto, resolveu o problema. Então, assim,
fale com o seu médico dos efeitos colaterais que você está tendo. Isso é importante também no tratamento. Não, e é importante que os médicos tenham a empatia, a simplicidade de reconhecer essa linguagem do paciente. Eu sempre deixo meu paciente muito à vontade, falo, busco, tento tirar dele. Ontem foi super engraçado, eu estava atendendo uma senhorinha idosa, que ela anda até de cadeira de roda. Fui dar um beijo nela no final da consulta, sabe? Dei um beijo mais caloroso, ela falou assim: que isso, doutor? Sua mulher tá prestando assistência pra você em casa, não? Que bonitinha. Mas aí você vê que ela tá super à vontade comigo. Então cabe ao médico quebrar o gelo, deixar o paciente à vontade, brincar com ele, trazer carinho, acolhimento, pra ele desabrochar, se sentir livre e leve, pra colocar na mesa tudo que é importante pro tratamento. E alguns médicos não têm essa habilidade. Daí cabe às pessoas rebuscarem, encontrar um médico que encaixa com você, que você gosta, que é igual eu falo, quando você gosta do seu médico, toda vez que você toma remédio, você lembra dele, você tá exercitando afetividade, sabe? Quando você tá à vontade com o seu médico, só de você ter fé, você já tem a tendência a melhorar. Então, esse positivismo do vínculo médico-paciente, acho que não tem nenhuma área, nenhuma especialidade médica que seja tão importante quanto na psiquiatria. É isso. E eu imagino que isso deve trazer uma riqueza técnica pro médico tão grande desse feedback, né? Porque apesar de quando você recomenda ou, né, enfim, receita um determinado medicamento, você sabe quais são os efeitos, eu também acredito, não posso afirmar isso, que em cada paciente deve ter uma reação talvez um pouco diferente de um para o outro, né? Então, se o paciente te traz esse retorno, doutor, em mim tá esquisito, porque eu tô dormindo menos ou tô dormindo mais, ou tô mais enérgico ou tô menos enérgico, aí vai te dar também a oportunidade de, inclusive, recomendar o tratamento que é um pouco mais assertivo pro caso dele em específico. Porque se ele não falar, você vai dizer assim, tá tudo bem, eu tô receitando esse medicamento e ele tá tomando e não tá falando nada, quer dizer que tá indo bem. É isso aí, é uma via de mão dupla de encaixe e afetividade. Isso é tratamento de saúde mental também. Ô, Peixe, eu sei que sobrou um monte de pergunta e não joga fora não, hein? Senão eu brigo com você, guarda aí as perguntas, porque na quarta-feira que vem tem mais. Se as pessoas, doutor, quiserem marcar uma consulta, conversar um pouco com o senhor, enfim, começar um tratamento ou ter uma segunda opinião, eu não sei o que as pessoas estão pensando, passa o contato, pessoal. Vamos passar, gente. Nas redes sociais, @Guilherme Loss, psiquiatra, sendo Loss LOSS, Guilherme Loss, psiquiatra, e o zap para contato, que é o 319-8212-6299. Hoje vai ter live, sabe, abertamente, conversando abertamente, 20 e 30 horas, 8h30 da noite, no Instagram vocês podem me procurar. O tema de hoje é doenças mentais do trabalho. Legal. Então é muito interessante. Muito esses ouvintes que tiveram dúvidas, se quiserem entrar lá, fazer perguntas, acompanhar, a gente vai destrinchar todos os problemas mentais e detalhes que estão associados a essa relação trabalhista, questões jurídicas, questões de saúde, tudo que envolve perícias, nós vamos trabalhar isso hoje na live. Guilherme Loss, psiquiatra. Guilherme Loss, psiquiatra, LOSS.